Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio desse podcast, a 7ª temporada. Uma temporada que a gente tem conversado sobre maturidade. Esse tema que é bastante desafiador, porém ele também é bastante esperançoso, encorajador. Então a gente tem falado da perspectiva bíblica do que é maturidade. Hoje é uma segunda-feira, último dia de setembro, do mês de setembro de 2024. E eu estou aqui com a minha amiga querida Marcela Detilli. Oi! Bem-vinda de volta! Muito obrigada! É uma alegria estar aqui. Muito bom estar aqui com você, conversando. Obrigada, Má, por aceitar esse convite de novo. Claro! Acho que faz 1 ano que a gente gravou. Acho que sim. Né? Na temporada do Não Siga o Seu Coração. Foi um episódio sobre gratidão. Gratidão. Foi muito bom. E voltamos nessa temporada. Temos desafiadores. Não é? Só coloca no fogo, né? Ué, mas é porque eu sei que você dá conta. Aí eu trago você no fogo comigo. Mas é muito gostoso a gente conversar, como sempre, assim, a gente tá aqui na mesa, né? Já rola uma conversa antes, e eu sempre repito isso, já dava pra gravar um podcast. Tem que colocar um gravador escondido. Põe o gravador, eu aproveito faço os cortes e virou um podcast. A gente tava conversando vários assuntos aqui, né, importantes. É tão bom também que a gente... Assim, a mesa é sempre um lugar de compartilhar e a gente fala de assuntos, assim, que são profundos, né? Assim, que vai puxando... Aí eu falei, não, vamos gravar agora, vamos gravar, senão a gente vai gastar todo o assunto. Mas é isso, quando a gente fala do evangelho, sempre é inesgotável. Sim, acho que tem a ver com o tipo da amizade, do relacionamento que a gente tem também, né? O nosso vínculo maior. Isso. Então, é inevitável que surja sobre ele, tudo é sobre ele mesmo. Exato. Então... Vai fluindo, né? E assim, você já participou de outra temporada, mas pode ter alguém que não tenha ouvido na outra. Você é casada com Richard. Isso. Quanto tempo, Má? Vai fazer 3 anos em novembro. 3 anos em novembro. E neste momento, assim, nessa gravação, porque alguém pode estar ouvindo lá no futuro, você está gravidíssima. Gravidíssima, graças a Deus. De gêmeos! Sim, os gêmeos estão aí já, causando. Muito bem. E assim, vou deixar registrado aqui, até pra gente ouvir no futuro, né? Marcela veio hoje, assim, por amor, amizade mesmo, né? Porque, assim, tá naquela fase da gravidez que dá uma indisposição que só, né? Sim, eu só vim porque você prometeu que se puder dar um pause no meio de alguma conversa, eu correr pra algum lugar. Eu tô brincando, foi, graças a Deus, Deus tem sustentado, mas é desafiador essa fase também, né? Acontece com todas as pessoas. Com certeza. Faz gravidinhas. Faz parte. Mas obrigada, viu? Obrigada por aceitar o convite. Na verdade, assim, eu já comentei outras vezes em outros episódios, mas esse tema, né, tem sido meio que um tema que eu já venho caminhando nele durante o ano, porque no primeiro semestre eu e a Marcela, nós somos da mesma igreja, né? E eu dei aula numa escola bíblica sobre esse tema, maturidade, né? E eu lembro bem, Má, você estava na minha turma. Tá. E aí, quando eu dei a 5ª aula, que é o tema desse podcast hoje, mulheres maduras levam a alegria a sério. Eu amei esse tema, assim, eu lembro como ficou o título, né? Eu lembro que terminou a aula, assim, você falou assim pra mim, nossa, esse tema, assim, é incrível, assim, eu Molda a minha vida. Molda a minha vida. Você falou algo nesse sentido, né? Eu virei pra você e falei assim, a gente vai gravar um podcast no 2º semestre e esse vai ser o seu tema. Foi isso mesmo. E aí foi isso, já ficou combinado. Falei, ai meu Deus. Foi mesmo. Ai, você é sempre muito encorajadora, uma ouvinte assídua desse podcast. Sim. Então, é uma alegria te ter, assim, e ter falado isso pra você naquele dia, né? Mas esse tema, assim... na forma que ficou o título, né, Mulheres Maduras levam a alegria a sério,
Acho que há duas coisas para falar. A primeira é que a inspiração desse título veio de uma frase de C.S. Lewis, em que ele diz, né, que a alegria no céu é coisa séria. E eu gosto de parafrasear dizendo que a alegria para Deus é coisa séria, né? Que é a mesma coisa. Mas a outra questão é que, assim, você pensa, né? Estou ouvindo sobre maturidade, alegria, levar alegria a sério. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Então vamos desenrolar isso nesse episódio agora. O porquê que existe, dentro desse tema de maturidade, o tema alegria, né? Sim. Por que a gente precisa falar de alegria quando a gente fala de maturidade? E eu começo, assim, querendo que você já fale sobre isso, mas por que a alegria é algo tão central na fé cristã? Já começa assim, né? Primeiro que a alegria, ela se baseia no próprio Deus. Sim. Então, se a gente pensa que a minha fé, a fé cristã, ela tem uma base real, que é o Deus, Sim. não tem como eu não me alegrar por tudo que ele fez. Então, assim, a alegria, para mim, nesse sentido, no tema central, é você se regozijar na salvação. Se regozijar naquilo que o Senhor fez graciosamente por você. Então, antes éramos escravos, né? Destinados a um destino terrível, um destino longe do Senhor, totalmente afastado de Cristo. Mas por conta do Filho dele, que veio aqui enviado para nos resgatar, para o povo dele. Hoje eu posso viver em liberdade. E seria impossível eu não gritar de alegria. Eu sou livre. Existe um motivo suficiente. Existe um motivo suficiente. E esse é o motivo, é a base. Então, a alegria é o próprio Deus, é o meu Salvador. Sim. Então, é o que molda e direciona toda a minha vida. É uma pergunta retórica nesse sentido, porque é central mesmo. É central. É central. E quando você diz, né, que o motivo da alegria, né, que essa obra da salvação, é um motivo que nos leva também para o objeto da alegria, que é o próprio Deus. Né? Porque justamente a salvação nada mais a cruz nada mais o evangelho nada mais um Deus nos buscando para se relacionar conosco, né? Para ser o nosso Deus, né? Então, para ter uma aliança conosco, né, por meio de Cristo. E isso não tem como, né? Muito central. É extremamente central. Ele escolheu se relacionar comigo. Então, não cabe o ponto de eu me sentir rejeitada mais. Então, eu sou livre porque eu sou extremamente amada, alegre nisso. Então, completa. E isso gera uma alegria que transborda, né? E uma segurança. Segurança. É interessante você falar isso, né? Porque essa é uma verdade e eu sempre falo algo assim. Existem verdades no Evangelho que a gente sabe, elas são relativamente simples, que você fala assim, o Evangelho nos revela que se nós estamos em Cristo, nós somos definitivamente amadas. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais, me amar menos, enfim, o seu amor por mim é imutável. E a gente fala, ok, sei disso. Mas o fato de aplicar essa verdade no nosso coração, nos lembrar dessa verdade, olhar mais profundamente para essa verdade, muda tudo. Né? Muda. Eu já usei algumas vezes uma frase assim, que é o seu respirar, né? Então, o que entra dentro do meu ser e o que sai é Cristo. Então, isso entra, purifica, transforma minha mente e sai para os outros também. E até para mim mesma, quando eu preciso falar em voz alta para mim, né? Marcela, alegre-se. Então, tem vários momentos, né? Que a gente precisa se relembrar disso, mas o foco, a totalidade disso é que agora eu tenho um relacionamento com o Criador. Sim. Né? Então, ser sua filha, ser dele. Então, essa segurança mesmo, né? De saber que existe propósito de vida, não tem mais dúvida no meu respirar. Então, pela manhã ou quando eu vou dormir, existe uma certeza.
Ou seja, eu me alegro com isso. Existe certeza na minha vida, segurança, né? Interessante que a gente tenha ido por esse caminho agora nessa conversa de linkar muito alegria e segurança, né? Sim. Porque eu tenho segurança, eu posso me alegrar. Sim. Né? Porque eu tenho segurança, eu posso, então, assim, descansar. Sim. E isso é uma alegria, uma satisfação, um contentamento, que não são sinônimos exatamente, mas são desdobramentos dessa alegria que a gente pode ter em Cristo. Com certeza. Né? E aí, assim, é interessante porque, de novo, a impressão que eu tenho é que a gente às vezes está ouvindo alguma coisa, que nem alguém pode estar ouvindo esse podcast e falar, não, eu sei de tudo isso. Mas a gente vai sempre para a prática, né? Às vezes a gente cai no engano de que quando a gente fala de alegria, a gente está falando de alguém que nunca se entristece, que nunca se abate, que nunca se frustra. Porque às vezes a gente ouve alguém dizendo, nossa, eu sempre vejo essa pessoa alegre, sorridente, ela é uma bênção. Ela nunca teve uma TPM. Exato, assim, nossa, gente, tá pé na terra, um pé no céu, porque assim, impressionante, né? E aí você até se sente, às vezes, não sei você, às vezes eu me sinto meio constrangida, assim, eu falo, gente, eu não estou, assim, tipo, exatamente sorrindo o tempo todo, né, nesse estado que a gente imagina de alegria, né? Então, às vezes há essa confusão de que a alegria é uma expressão externa apenas, né, da gente estar sorrindo o tempo todo ou nunca demonstrar algum abatimento. Como que você lida com isso, assim, na sua própria vida, né? A questão de que existe tristeza, existe desânimo, existe frustração, mas isso não muda o fato de que existe alegria em Jesus. Então, na verdade, a primeira coisa seria diferenciar na minha mente que a alegria não é sinônimo de felicidade. Sim. Então, ela não tem nada a ver com as minhas emoções, nem com as circunstâncias à minha volta. Então, o estado de ser uma pessoa alegre no Senhor não me desqualifica para ter o direito de chorar. Sim. Para me entristecer. A diferença é que a minha tristeza, ainda que profunda, profunda da alma, ela tem fim. Sim. Porque, de novo, eu tenho uma esperança. Então, se eu começar a acreditar que a alegria é sinônimo de uma garota 100% feliz e que ela nunca chora, ou ela nunca se entristece com nada, ou ela nunca sofreu um transtorno emocional ou uma TPM forte, hormonal mesmo, seria utópico, fora da realidade, me causaria ansiedade, porque eu buscaria algo que é irreal, mas sabendo que eu consigo ser uma pessoa alegre constantemente e na constância poder me entristecer, também é liberdade e segurança. Porque seria esquisito eu não sofrer em situações que eu preciso sofrer. Exato. Seria estranho, né? Então, seria até uma distorção mesmo. Então, assim, por que eu sei que eu posso me entristecer e quanto tempo duraria isso e tudo mais? Primeiro porque o meu exemplo de vida é Jesus Cristo. Ele se entristeceu. Isso. Profundamente. Chorou. Mas sempre existia um propósito para tudo isso. Então ele sabia que aquilo que ele estava vivendo tinha um objetivo no plano de Deus, no plano da redenção da humanidade. Não é em vão. Então, a minha vida é um quebra-cabeça na perfeição que Deus está fazendo, na obra de arte que Ele está pintando. Eu sou uma pincelada disso. Então, a minha dor naquele momento também é. Mas por isso, eu sofro na minha dor, mas eu me alegro porque na minha dor há propósito. Então, não é uma dor que simplesmente acontece sem razão. Sem propósito nenhum. Sem propósito sem um nenhum. fim. Então, seja questões assim hormonais, porque sofri. Ou porque eu não fui disciplinada em alguma questão que eu precisava ser, exercício, alimentação.
Ou eu preciso ir a um médico, então meu corpo tá falando, vá ao médico. Gritando por isso. Por isso. Ou é algo que controla o meu espírito para que eu também permaneça sempre em intimidade com o Senhor, que talvez não vá ser tirado, né? E circunstâncias da vida corriqueiras que também me levam a viver mais em intimidade com o Senhor. Sim, sim. Ou até aquela tristeza que vem quando meu coração se constrange diante de um pecado que eu cometi, né? Então, o cristão, ele sofre e muito, principalmente por conta dessas questões. Mas há a esperança de sair de lá. Sim. Tem um propósito para todas essas coisas, né? Muito bom, Má. E assim, né, a gente estava conversando aqui, é muito interessante, né, porque... Posso um paralelo? Pode. Eu ponho post-its pra me lembrar disso também. Muito bom. Então isso é prática. Lembro disso, mas há textos visíveis na minha vida pra eu poder me lembrar disso também. Porque a minha cabeça prega peças, né? Eu falo que o nosso coração tem amnésia. Tem. E que nos dias, assim, que realmente a gente, enfim, é autocomiseração, o olho do furacão mesmo, parece que some tudo. Tudo. Né? E que, de certa forma, a gente precisa treinar o nosso coração, né? Pra saber onde buscar, de fato, o que a gente precisa relembrar. E, obviamente, que recursos práticos, né? Post-its, não esqueça, a alegria do Senhor é sua força. Exatamente. A gente estava conversando, há muitas situações na vida, né, em que a gente pode lidar com frustrações, com nãos de Deus, né? Vez ou outra a gente conversa sobre isso aqui no podcast. E é impressionante, assim, como muitas vezes Deus nos leva mesmo a andar por caminhos onde nós vamos ter a oportunidade de testemunhar da nossa alegria nele. Sim. Mesmo em meio a circunstâncias não favoráveis. Né? Eu acho que isso brilha, né? A glória de Jesus mesmo, porque justamente as pessoas estão buscando um motivo. Não, mas você deveria estar triste e você está firme, né? Como eu disse, não necessariamente, eu sou um bobo alegre, mas firme, você está seguro, né? E assim... estar alegre não é ser um bobo alegre. Exato, né? Não é, enfim... Um comediante da igreja. Exato. E como que a gente, na sua própria experiência, né? Você falou pra mim, né? Podemos falar sobre isso, né? Podemos. Você e sua esposa agora estavam vivendo um processo de uma espera, né? De um tratamento pra engravidar. Sim. E você estava me dizendo aqui antes da gente começar, como você já disse outras vezes, né? A gente estava preparados, obviamente, para o sim. Obviamente era o que vocês desejavam. Mas vocês também estavam se preparando no Senhor para o não, entendendo que o não seria o não de Deus. Né? Sim. Como que é lidar com isso, né? Nessa perspectiva da alegria? Né? De você falar assim, e aí, como que vai ser? Se for um não de Deus, se fosse um não de Deus. Sim. Né? Que tem tudo a ver com a primeira resposta. Então, a nossa alegria não estaria baseada, né, naquilo que a gente deseja. Não está baseada no que a gente deseja, mas está totalmente alicerçada naquilo que Deus quer de nós. Sim. E quem Ele é para nós. Então, a primeira coisa que a gente se preparou mesmo, né, no começo, nos primeiros 6 meses do nosso casamento, quando a gente recebeu o diagnóstico mesmo, vocês não podem ter filhos de forma natural. Aí foi um choque. Não me alegrei instantaneamente, porque eu sofri. Claro. Mas eu tive assim, o cuidado do Senhor de consolo. Sim. Então eu não me entreguei para a dor. E pude entender que, tá bom, Deus, então nosso propósito de vida vai ser vivermos nós dois. Sim. Então a gente vai ter que dar muito bem nisso. A gente vai ter que fazer dar certo isso. E aí a gente descobriu, eu não vou falar pelo Richard, né? E daí fica um outro momento. Mas eu descobri que a alegria vem de Deus. Ela é um dom. Então seria impossível a gente ter passado por isso
e se alegrar Uhum. se a gente não conhecesse quem é o Senhor. Sim. Então, a gente teve que relembrar Uhum. princípios essenciais do que a gente dizia crer. Isso. Perfeito. Então, a gente precisou reafirmar isso. Então, o não do meu sonho se tornaria muito superficial Uhum. se comparado ao que Deus queria que eu e o Richard vivêssemos enquanto um casal. Sim. No tempo hoje, muito curto, comparado à eternidade. Uhum. Então, nesse processo foi difícil, Uhum. mas foi um dom de Deus. Sim. Um cuidado dele. É algo que você permite Uhum. que ele trabalhe no seu coração. Sim, perfeito. Então, é uma decisão de não se endurecer Uhum. e se alegrar. Sim. Então, Deus, me ajude a desfrutar Uhum. completamente, plenamente, Sim. daquilo que o Senhor decidiu para minha vida. Então, o não de Deus é intenso quando a gente pensa, né? Ah, é o não de Deus. Uhum. Mas é diferente quando você olha pela perspectiva de que é a vontade de Deus. Sim. Sim. Então, você lê diferente. Então, se o não dele é a vontade dele para minha vida, Sim. que assim seja, porque é a melhor coisa que eu vou poder viver, porque viver na vontade dele a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu tive que descobrir que estar casada sem filhos era bom, perfeito e agradável. Sim. Então o que a gente fez? Decidiu se dedicar a pessoas, à igreja. Então, não é que a gente viveu não para nós dois. Sim. E aí a gente se isolou do planeta, que decidiu viver só nós dois, emburradinhos com tudo. Sim, dodóizinhos, porque, né? Porque não. Tinha justificativas. Então a gente decidiu que a gente tinha tempo, possibilidade Muito bom. e disposição de coração de então servir outras pessoas. Sim. Então, eu usei esses 2 anos e meio para me aprofundar em momentos com outras mulheres da igreja, outras garotas da igreja, outras mães que precisavam de ajuda. Então, eu descobri que aquele não foi maravilhoso porque eu me alegrei com a alegria de outras irmãs. E isso foi maravilhoso. Sim. Você acredita que esse é um processo de amadurecimento do Senhor em você? Só pode ser. Pela graça dele, né? Porque é algo que acho que forja um caráter que louva o Senhor independente das circunstâncias, né? Muito bom. E que tem a possibilidade realmente de servir outros. Porque é para isso que estamos aqui, né? E nesse sentido, a gente fala, né, no e-book que a gente lançou sobre maturidade, no capítulo que tem o título desse podcast, né, que a alegria é a vida cristã na prática. Justamente por isso que você falou, né, a alegria, ela é também obedecer a Jesus, né? Isso. E a maturidade, ela tem a ver muito com essa compreensão de que a gente se submete, de que a gente obedece, ao invés da gente se agarrar aos nossos próprios sentimentos autocentrados, não negar a nós mesmos, né? Viver uma vida com justamente o que nos guia muitas vezes são as emoções ou, enfim, os nossos direitos até justificados. Da gente falar assim, nossa, poxa, eu gostaria tanto e eu não tenho. Né? Mas aí a gente entra justamente, né, no que a Bíblia chama de contentamento. Sim. Que é justamente assim, esse enraizar, né, da nossa alegria e da nossa satisfação em Jesus. Sim. Que começa, né, Paulo fala, porque eu gostei muito do que você disse, resumidamente, que foi uma intencionalidade, uma escolha, uma decisão. Sim. Eu vou me alegrar. Eu vou lidar com isso. A gente vai caminhar, a gente vai tomar passos para entender o que Deus quer de nós. Sim. Né?
E justamente Paulo fala lá em Filipenses 4, ele fala, eu aprendi, o que pressupõe que houve aí uma caminhada, um aprendizado, né? A gente não acordou no dia seguinte e falou, uhul! Há uma escola aí acontecendo, de viver contente em toda e qualquer situação, né? Sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Então isso tem realmente uma ligação direta com a maturidade, né? A alegria. A gente vai costurando isso nesse episódio justamente para mostrar que uma mulher madura, ela leva a alegria a sério, porque, obviamente, isso glorifica Deus, mas isso demonstra um compromisso obediente de crer que Jesus é suficiente, que Ele é a nossa alegria, que os motivos que Ele nos dá para sermos alegres são muito mais profundos do que as circunstâncias que a gente vive hoje. Perfeito. E que não define o eternamente, porque o nosso eternamente já está definido. Exato. Muito bom. E aí, Márcia, nessa caminhada, em tudo que vocês têm vivido, né? Que evidências, assim, você diria que vê numa mulher que tem amadurecido, que leva a alegria a sério, que você vê na sua própria vida ou que você tem buscado na sua própria vida, né? Linkando aí a alegria com o amadurecimento. Sem dúvidas, ela entende que o padrão de Deus é que define o que ela deve sentir. Então, a Bíblia traz inúmeros versículos que falam sobre louvar o Senhor, sobre se alegrar ao Senhor, deleitar-se no Senhor, desfrutar do Senhor, né, nesse sentido. Então, esse é o padrão da minha alegria. Sim. Então, a principal característica seria eu definir que a alegria, ela tem um padrão. E esse padrão é Bíblia. Sim. Esse padrão é a palavra do Senhor. Sim. E como consequência, eu acredito nas promessas dele. Então, é uma vida de fé. Sim, sim. Então, a minha obediência é por conta da minha intimidade com o Senhor. Porque eu sei que obedecê-lo vale mais que a vida. Aquilo que eu faço com a minha alegria honra o Senhor. Sim. Então, a consequência de compreender essa transformação no meu coração do que é alegria para mim é honrar ao Senhor. E então eu consigo entender que por quem Ele é, eu posso me alegrar. Sim. Então você comentou, né, as questões que passam por essa vida. Então seria tolo eu depender toda a minha alegria nos meus filhos. Ainda que hoje Deus decidiu por graça, bondade e misericórdia nos conceder os nossos filhos hoje, né? Mas eles não são o motivo da minha alegria. E eles já têm que entender desde já que eles não são. Sim. É o melhor que você faz por eles. Então, essa liberdade que vem em Cristo também evita que eu sufoque pessoas ao meu redor, obrigando elas a me alegrar. Ou sufoque circunstâncias, né? Aquilo, meu trabalho, seja extremos, né? Exato. Então, isso é uma quebra de paradigmas também para uma mulher que entendeu o que é viver em maturidade com o Senhor. Sim, perfeito. Ela para de acreditar em qualquer outra coisa senão na palavra de Deus. E por ela acreditar, ela obedece. Porque ela tem a certeza que é a melhor coisa que ela pode fazer. Então, você comentou também sobre aquilo que o Senhor ordena a nós, né? Então, Filipenses fala isso muito claro. Alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. E a carta de Filipenses não era um momento agradável para Paulo, ele não estava num spa. No melhor cenário. Né? Mas ele nos deu essa ordem, né? Tá ali registrado. Então, eu acho que junto com entender que a alegria é uma consequência de eu entender o padrão do Senhor, também é uma vida de obediência. Então, se eu não me alegro,
é desobediência. Isso. Então, se é desobediência, Uhum. a gente poderia encaixar em pecado, Exato. porque seria incredulidade Uhum, naquilo que uhum. o Senhor decidiu para minha vida hoje, Sim. que é bom. Sim, sim. Então, esse é o profundo que nos leva Uhum. a implorar ao Senhor Uhum. para nos trazer a alegria. Sim, sim. Porque toda vez que a gente pensa ao contrário, é difícil encarar Deus quando eu falo, Sim. não tô feliz. Porque revela muito do nosso coração. Uhum. Revela o meu egoísmo, né? Muito. Um Revela. coração endurecido, como você falou, né? Sim. E, por último, assim, Uhum. para mim, uma consequência de uma mulher que compreende isso, ela serve, Sim. que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Ah. Ela abriu mão dela. Uhum. Então, ela serve os outros e por consequência, ela testemunha quem é Deus para ela. Sim. Porque ele quem veio para servir, não para ser servido. Exato. Então, esse é o nosso testemunho, o nosso padrão de vida. Exato. Então, é Ela isso. serve. Ela serve. Muito bom, Ma. Eu acho que, assim, é um tema desafiador, mas é o que a gente, inclusive, conversava sobre antes de gravar, né? Existem muitas coisas na nossa vida que nos paralisam, né? Justamente porque a gente se agarra a enganos do nosso coração. A gente se agarra a sonhos frustrados, a gente se agarra aos nossos direitos, como a gente diz tantas vezes aqui, né? Mas é importante deixar claro que, além de viver uma vida autocentrada, gerar frutos de amargura, de ser paralisado. Às vezes a gente falou, né? Tava falando sobre a gente dar passos de coragem, aí ser paralisado por temor a homens, olhar porque as pessoas pensam, nos questionam, e a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque a gente está mais preocupado com o que as pessoas pensam e não com o que Deus pensa de nós, né? A gente passou bastante por isso, né? Então, de querer... Bem enfática. De realmente ficar num casulo e não falar pra ninguém e não contar nada. Mas a gente decidiu que, por ser a vontade do Senhor, ela deveria ser compartilhada. Porque ela é motivo de forja aos nossos corações. Sim, sim. E de testemunho da glória dele pro povo dele. Você está falando sobre esse período que vocês passaram de lidar com a infertilidade. Com a infertilidade e aí a decisão de fazer por a um fertilização in vitro, isso. E até compreender que poderia ser não, né? Então, esse processo, realmente, o testemunho. Esse é um exemplo da gente como casal, mas teria inúmeros que a gente poderia falar sobre aquilo que não na hora não traz uma alegria de imediato e a gente decide guardar no profundo do nosso coração, criando essa raiz de amargura. Sim. Ao invés de expor. E aí sim ser motivo para que outros cresçam em santidade, né? Para compreender que as pessoas precisam amoldar conselhos e prestar atenção naquilo que elas falam com sabedoria e também de receber tanto encorajamento e tanta oração e tanto amor que a gente recebeu. Então isso é o ápice, assim. Sim. A gente é interessante, né? Se você se fecha e não se deixa ser vulnerável e se expõe dentro desse lugar que se chama corpo de Cristo, você perde essa parte que você acabou de falar. Porque eu temo um homem ou dois. Mas aí eu paro de receber 70, 50, 100. A nossa igreja tem 800 membros. Mas eu acho que muita gente passava e falava, estamos orando. Eu recebi a mensagem, estamos orando por você. Uhul, mais um exame. Ai, vai lá, fica firme. O dia mesmo da transferência. Fazendo um parênteses, a gente fez a transferência de embrião e caiu coincidentemente no dia que teria o retiro de casais da nossa igreja. Foi doideira. Sim, porque você chegou... enfim, foi tão doideira que a gente no retiro de casais, eu cheguei pro seu marido e falei, Richard, tudo bem? A Marcela veio?
Depois eu pensei, como ele viria no Verdade. retiro de casais sem a Marcela? Eu tinha esquecido isso, é verdade. E ele super educado, assim, gentil comigo. Ele falou assim, sim, Lívia, ela veio. Aí eu caí em mim e falei, Richard, me perdoa por essa pergunta ridícula que eu fiz. Mas sim, a gente saiu da transferência, era umas 2 da tarde, e viemos direto pra... Fomos direto pra Água de Lindóia, né? Serra Negra. Serra Negra, verdade. Isso. Serra Negra e lá foi delicioso. Porque a gente tinha lá 100 pessoas, vários casais. Sim. E a maioria sabia, né, o que a gente estava vivendo. E Isso. eles falavam, você tá aqui. Nossa, Deus, que legal. Olha, vou orar por você e tal. Sim. E alguns que não sabiam. E que falaram que foram impactados pela... Sim. E é uma oração que eu fiz também com os meus filhos naquele dia. Porque se eles eram embriões, eu entendo que eles já eram existiam. vivos. Então, uma oração particular. Para que eles entendessem que o motivo da nossa vida era conhecer mais sobre o Pai. Sim. E é por isso que eles estavam lá. E a mamãe não estava em casa descansando. Sim. Existia um motivo maior. Logicamente, o médico permitiu, tá? Claro. Se fosse uma necessidade de Vocês ficar em foram casa, com permissão médica. logicamente, a gente não seria negligente. Mas eles entenderam desde já, e a gente entende, que eles não são o centro da nossa vida, o Senhor é. Isso. Então, naquele dia a gente se alegrou de estar junto com o corpo de Cristo, aprendendo mais sobre um casamento baseado no Senhor, que se alegra, porque Ele ajusta os nossos olhos para a eternidade. E aí os nossos filhos, desde o ventre, têm que entender isso. Então, eles não são a raiz da nossa vida. Sim. E por isso a minha alegria não se baseia exclusivamente neles. Exato. Você pode se alegrar, mas você pode se alegrar em todas as circunstâncias. Sim. Que bênção, Má. Muito bom. Que delícia conversar. Você sabe que assim, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante, conversando, né, do lugar, então, da alegria no amadurecimento, tá completamente ligado à obediência, à fé, esse passo de fé, né, de falar, Senhor, eu me alegro. Abacuque falou isso, né? Sim. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. As circunstâncias dele também não eram tão boas, Exato. né? Todavia, me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Que a gente possa crescer nessa maturidade, que nada mais é do que se aprofundar e se enraizar cada vez mais em Jesus. Amém. E que isso nos transforme de dentro para fora, né? Amém. Inclusive nos bebês que estão no seu ventre de dentro para fora. Amém. Né? Amém. Então, eu acho que fica aqui também a gente conversou um pouquinho antes, uma promessa, né? Eu tenho essa fama de prometer alguns episódios no podcast, porém, eu sei que talvez eu quero esclarecer isso. Alguém que está ouvindo tem passado por uma situação parecida com a de vocês e de repente fala, poxa, podia ter um episódio sobre isso. Então eu já quero dizer aqui que a gente já está programando isso mais pra frente, né? De qualquer forma, eu tenho certeza de que o que nós falamos aqui já é um grande encorajamento para amadurecermos, levarmos a alegria a sério e entendermos, assim, né, os propósitos do Senhor em todas as circunstâncias. Amém. Obrigada, Má. Obrigada a você, é uma alegria estar aqui. Que bom. Né? Muito bom participar e ter conversas assim, Sim. profundas, Sim. que nos fazem refletir sobre quem Deus é e a nossa vida. Amém, muito bom. Você está lendo alguma coisa agora, nesse momento? Tem alguma indicação? Sim, tô lendo Mulheres Mais Parecidas com Jesus, da Carol Sue, sim, nossa convidada do primeiro episódio. Isso. Exatamente. Tá sendo um grupo de estudos de jovens casadas. Que tá legal. Sendo muito legal. Que bom. E estamos relendo como um casal também o livro da Carol Sue e da Evan Mark, que é o Casamento Nota 10. Casamento Nota 10, muito bom, muito bom. Então, temos aí nessa temporada a família Merck parecendo e marcando, né? Muito bom, Má. Obrigada de novo. Deus abençoe. Você sabe que
além de ouvinte assíduo, agora você também é uma participante, uma podcaster, uma participante assídua desse podcast. Então, eu não vou falar para você só tchau, ok? Eu vou falar até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E você que nos ouviu até agora nesse episódio, muito obrigada por nos acompanhar. Na descrição lá no site, também no Instagram, estão todas as indicações, os links, todas as informações que você precisa para saber um pouco mais daquilo que a gente compartilhou aqui, tá bom? Até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.